Um, dois, três. Agora foi. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença de todos vocês. A gente tem aqui uma sala cheia, então isso é muito bacana, porque a gente vai bater um papo aqui muito interessante em dois momentos. A gente vai ter um primeiro momento aqui com a Fabiana Justus, dando um pouquinho do depoimento dela. E em um segundo momento, a gente tem outros palestrantes aqui. A gente tem a doutora Caterine, que é a CEO da Abrale, o doutor Eduardo, que é membro da ABHH, e a gente também tem a deputada Flávia Moraes, que vai participar online aqui com a gente, para que a gente consiga ter um debate de como que a gente consegue melhorar políticas públicas no Brasil, quando a gente para pensar em LMA. Então, sem mais delongas, eu gostaria de convidar aqui, por favor, Fabiana Justus, para se juntar aqui comigo ao palco, para que a gente comece aqui a nossa conversa. Bom, boa tarde, Fabiana. Obrigado aqui pela sua presença. É um prazer recebê-la aqui no nosso painel. Para quem não me conhece, eu sou Luiz Castilho. Eu sou o diretor de Relações Institucionais da ABV Brasil. E hoje a gente queria escutar um pouquinho... eu acho que muita gente que está aqui, até pelas fotos que você tirou aqui na frente, já conhece a sua jornada. Mas eu acho importante colocar todo mundo na mesma página. Então, eu queria que a gente começasse essa conversa com você contando um pouquinho dessa sua jornada, principalmente quando você recebeu ali o diagnóstico da doença, que eu acho que é super importante para a gente aprofundar um pouquinho mais esse debate. Antes de você falar, para quem está aqui na plateia, a gente tem um QR Code que vai ser projetado aqui, que vocês conseguem mandar perguntas para a gente, vão aparecer nesse tablet, e aí, ao longo do painel, eu posso fazendo as perguntas para os participantes, tá bom? Então, Fabiana, por favor. Obrigada. Primeiro, boa tarde a todo mundo que está aqui. Estou muito feliz, fiquei muito feliz com esse convite. Eu sempre falo que, se eu vivi tudo isso, existe um propósito do porquê, né? Então, quando eu recebi o diagnóstico, que eu já vou falar um pouco sobre como foi, eu não fiquei questionando assim, por que eu estou vivendo isso, sabe? Eu fiquei questionando, por que eu estou vivendo isso? E aí eu estou começando a entender agora, né? Eu estou começando a entender esse propósito e as coisas vão se encaixando e a gente vai entendendo que a gente tem que viver certas coisas na vida por algum propósito. E eu acredito muito nisso. Então, vamos lá. Eu estava lá com meu filho de 5 meses... Estava amamentando, eu tenho 3 filhos, para quem não sabe. Ele era o terceirinho, estava feliz da vida, muito realizada, assim, pessoalmente, profissionalmente. Um momento de vida muito bom, assim. E eu tinha acabado de fazer um check-up, inclusive, porque eu sou daquelas que faz bastante exame. Eu acredito muito que a medicina é preventiva, então a gente precisa se cuidar, a gente precisa fazer exame. E eu tinha acabado de fazer um check-up 1 mês antes, estava tudo ótimo, normal. E aí, de repente, eu comecei a sentir um mal-estar, né? Uma dor nas costas, um enjoo, um pouco de dor de cabeça, e daí veio uma febre baixa. Eu estava no meio de uma diária de gravação, eu tinha que parar para parar, assim, para sentir a dor e tal. E daí eu comecei a achar estranha aquela dor, sabe? E aí eu tive uma intuição, assim, falei, será que eu estou com alguma coisa muito grave? Resolvi ir para o hospital, e de lá eu não saí, pelos próximos 37 dias, por aí. Eu tive que ficar porque eles começaram a investigar e eles viram que os leucócitos estavam muito altos, não condizia com o meu estado clínico, porque com leucócitos muito altos, geralmente a pessoa está com uma infecção muito grave. E eu estava, pensa, maquiada, que eu estava fazendo diária de gravação, clinicamente eu estava bem, eu só estava com essa dor, que era muito incomum, estranha, era uma dor que pulsava, e eu estava com essa febre baixa. E aí eles começaram a investigar, e aí chegaram à conclusão que era algo muito grave.
quando eles começaram a falar, a gente precisa descartar certas doenças primárias do sangue. Eu não sabia nem o que seriam doenças primárias do sangue. Eu tinha tido contato com... Coincidentemente, eu tinha entrevistado para o meu podcast uma paciente de LMA, que é a Duda Riedel, não sei se vocês conhecem, que é uma influenciadora também, e ela foi a primeira pessoa que me deu mais contato com essa doença, assim, em relação ao que é a medula óssea. Eu não sabia nada, assim, de transplante, etc. E ela já tinha me falado tudo isso no meu podcast. Quando ele falou de leucemia, eu fui pesquisar o meu próprio podcast para lembrar as coisas que ela tinha falado, para eu entender melhor, porque é uma coisa muito... Não dá para explicar, assim, o sentimento de receber esse diagnóstico. Eu acho que todo mundo tem esse medo, né, ao longo da vida, pelo menos eu sempre tive. E aí, quando vem um diagnóstico desse, você não sabe nem por onde começar. Mas foi isso, eu comecei dali, meu tratamento, minha jornada começou ali, naquela noite, naquele pronto-socorro. Realmente é bem impactante. E eu acho que você traz um pouco da figura dos seus filhos, da sua família. Como que esse diagnóstico também impactou a sua família? Porque quando alguém da família tem uma doença grave ou é diagnosticado com uma doença grave, normalmente isso causa um impacto também ao redor da família. Como é que foi isso para você, Fabiana? Bom, quando eu fui para o pronto-socorro, eu falei para as minhas filhas, a gente sempre toma café da manhã juntos, em família. Eu falei, a mamãe vai para o médico, que a mamãe está com dor nas costas, mas amanhã a gente toma café juntas. Elas falaram, tá bom. E aí, amanhã, eu estava lá no hospital ainda. E aí eu falei, gente, como que eu vou falar isso para elas? E aí, quando eu tive, né, o diagnóstico, que foi no dia seguinte, que confirmaram mesmo que era uma leucemia amiloide aguda, ainda não sabiam mutações, essas coisas, mas já sabiam que era. Aí eu pedi para chamarem, né, meus filhos, para trazerem meus filhos para eu falar para elas. Minhas filhas tinham 4 anos, iam fazer 5 ainda. E meu filho tinha 5 meses. Então, para ele, era mais dar um colinho lá... Enfim, consegui dar a última mamada para ele antes de começar. Mas é isso, assim, eu tentei a todo momento trazer da melhor forma possível, com mais leveza possível, tudo aquilo que eu estava passando. É até engraçado que outro dia minha filha virou para mim e falou assim, mamãe, você teve câncer? Isso foi agora, depois de tudo, né? E aí eu falei, quem te falou isso? Daí ela falou, o meu amiguinho da escola. Aí eu falei, eu tive. Daí minha outra filha assim, mamãe, então o que você teve é muito grave. Porque eu acho que eu tentei trazer de uma forma tão lúdica para elas. Eu sempre expliquei, eu não quis dar nome, né? Porque justamente para elas não terem, né, esse estigma do nome e tal. Não sabia o que ia acontecer se elas chegassem na escola e falassem, minha mãe está com câncer. Se alguém ia falar, sei lá, alguém faleceu disso, enfim. Eu falei, melhor não falar nome. Mas eu expliquei para elas, soldadinhos de defesa da mamãe estão fracos e a mamãe precisa tomar um remédio para dar força para eles. E aí, quando meu cabelo, obviamente, ia cair, eu falei para elas, se o remédio funcionar, se ele pegar, quer dizer que deu certo, meu cabelo vai cair. E aí a gente foi falando assim, sabe? Um gato subiu no telhado, a gente foi dando em doses homeopáticas para elas. E, na medida do possível, eu acho que a gente conseguiu trazer esse assunto da maneira mais leve possível. E também, eu acho que eu consegui ficar muito presente com elas nos momentos que eu estava em casa, porque é um tratamento que eu fiquei muito longe deles, né, dos 3. Mas, quando eu estava em casa, eu fiquei totalmente isolada em casa, né? Então, eu também fiquei muito, muito presente lá. Então, a gente tem memórias muito boas desse meio do caminho, entre internações, que eu fiz assim, acampamento na sala com os meus filhos. Eu tentei transformar aquele momento num momento gostoso para elas. E é isso, assim, acho que agora que elas estão maiores, que elas estão com 6,5, que elas estão começando a entender mais tudo que eu vivi. Porque com 4, eu acho que elas ainda não tinham essa dimensão, sabe? Não, e que bom que elas viram esse processo de uma forma lúdica. E parabéns pela forma como você conduziu. Muito bacana. Obrigada. Isso. A gente sabe que parte dessa decisão, e principalmente quando o paciente recebe o diagnóstico, existe um diálogo muito forte entre médico e paciente. No seu caso, como foi esse diálogo? Foi um diálogo que você se sentiu empoderada para debater com ele opções? Como que isso aconteceu, Fabiana? Olha, eu tive muita sorte, né? Enfim, tive muita bênção de estar nas mãos de médicos muito maravilhosos, então eu confiava muito nas orientações deles. Eu sei que não é o caso para todo mundo, mas no meu caso, assim, eu confiava muito
nas orientações. Então, eu tentei não pesquisar muito sobre o assunto, porque, nesse caso, eu achei que eu só ia ficar mais nervosa, né? Enfim, quando eu soube que eu ia ter que fazer um transplante de medula, por exemplo, eu não quis pesquisar como a gente costuma fazer, né? Que a gente vai pesquisar quando a gente vai fazer qualquer procedimento, tipo, o que pode acontecer, quais são os riscos. No meu caso, eu tentei não pesquisar muito, eu só ouvia o que eles tinham para me falar, eu acreditava no que eles estavam falando. Mas, assim, o que eu achei mais incrível da equipe médica que me atendeu foi a humanidade deles. Eles foram muito humanos em todo o processo comigo. E isso contou muito, assim. Eu acho que, obviamente, o dom deles, né, o talento deles é muito importante, mas esse toque humano que ele tem na hora, né, o tato na hora de falar as coisas faz toda a diferença. Então, eu tive esse contato muito importante, assim, com os meus médicos. E a minha equipe médica era formada de muitas mulheres, e aí eu acabei me tornando amiga de muitas delas. Outro dia eu comemorei meu aniversário e chamei todas na minha casa, então a gente se tornou amiga mesmo. Meio que a mesma idade, vivendo meio que a mesma coisa. Eu tinha médica que me seguia e teve filho ao mesmo tempo que eu, então, sabe, foi muito gostoso isso também. Ah, que bacana. A gente sabe que aqui na plateia, a plateia é composta por várias pessoas, então a gente tem o movimento social, que é super importante, a gente tem médicos, tem oficiais de governo, mas também tem pessoas que também receberam o diagnóstico da doença que você recebeu. Que recado você deixaria de gostar... Retomando, que recado você gostaria de deixar para elas? Ou você gostaria de deixar alguma dica para elas durante esse processo? Bom, eu acho que o principal mote, assim, na minha vida, quando eu estava nesse momento tão difícil, foi de viver um dia de cada vez. Porque a gente, na vida mesmo, a gente acaba antecipando, né, sofrendo por antecipação as coisas na vida, e isso só gera ansiedade, em geral, né? Mas quando você está falando de um tratamento desses, que você realmente não sabe o dia de amanhã, você não sabe como seu corpo vai reagir a determinados tratamentos, então você sabe que existe o tratamento, você não sabe como ele vai reagir. Se você começa a pensar muito lá na frente, a gente pira, né? Então, meu principal conselho, eu acho, é viver um dia de cada vez, se preocupar com o que você tem naquele dia. Então, eu vou tomar tal remédio, eu vou fazer uma transfusão, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu focava exatamente no que eu tinha para fazer naquele dia. Eu sei que, por exemplo, pós-transplante tem 1000 complicações e coisas que podem acontecer, e eu tive algumas complicações, enfim. Só que, assim, por não ter sofrido por antecipação, eu fui vivendo elas à medida que elas iam acontecendo, né? Obviamente, eu não dividi absolutamente tudo, né? Eu divido no limite que eu me sinto confortável em dividir, mas a gente tem várias complicações, tem vários momentos difíceis pra caramba, mas o que eu tento me agarrar sempre é assim: eu tenho que ter fé, tenho que ter força, eu tenho que acreditar, e eu sempre tive um foco muito na cura, sabe? Então, eu não me dei outra possibilidade. Então, acho que é isso. Cada um vai ter sua história, cada um tem seu caminho, mas confia que os planos estão aí, existem por algum propósito, e foco na cura. Acho que é isso. Muito bom. Eu acho que realmente é o que faz, o dia a dia é o que faz a pessoa realmente ver uma luz no final do túnel. Então, sensacional aí o seu depoimento. E na sua fala você traz um tópico que eu acho que é super importante, que é o acesso ao tratamento. E o tratamento que pode revolucionar ali, e inclusive no seu caso, curar a doença. A gente sabe que no Brasil essas barreiras elas podem existir. No seu caso, você teve alguma barreira dentro desse processo de diagnóstico e acesso ao tratamento? Como é que isso foi para você? Eu sei que eu estou numa posição de ser privilegiada, né? Então eu não posso me omitir disso, né? Não posso deixar de mencionar. Eu sei que não é todo mundo que tem acesso aos tratamentos que eu tive. Eu tenho plena consciência disso. Eu sou muito grata às oportunidades, e eu estou aqui justamente porque eu gostaria de poder ajudar, né, outras pessoas a terem acesso a esse tratamento que eu pude ter. Então, se eu me tornei embaixadora da Abralia, se eu estou aqui falando com vocês, é justamente com esse propósito. Porque eu tive essa sorte, eu sei que não é todo mundo que tem, e eu quero poder ajudar, no máximo que eu puder, as pessoas terem o acesso ao melhor tratamento que elas podem ter. Sensacional.
E isso não, e aí trazendo meu papel como indústria, estamos no mesmo barco nesse sentido e remando na mesma direção. Eu acho que eu posso falar aqui do comprometimento que todo mundo tem em relação a isso e como que a gente consegue fazer com que o Brasil tenha os melhores tratamentos possíveis disponíveis gratuitamente no SUS, inclusive. E reforçando aqui um pouquinho dessa fala, a gente começou a receber algumas perguntas online e são perguntas interessantes. Eu vou ler aqui a primeira para você. Do ponto de vista médico, foi fácil chegar no seu diagnóstico de LMA de acordo com o seu processo de diagnóstico que você comentou no começo? Então, na verdade, o que aconteceu? Quando eu cheguei no hospital, quando eles viram, a minha sorte foi que eu tinha feito esse check-up um mês antes. Então, eles viram que eu tinha um hemograma completamente normal, acho que era 20 dias antes. E, de repente, eu tinha um hemograma que estava completamente alterado. Ainda não estava no nível de plaquetomia, sei lá como é que chama, que quando as plaquetas baixam muito. Eu ainda estava com as plaquetas, já estavam baixando, mas ainda estava alto. Então, eu peguei logo no começo, isso foi muito bom. Mas eu acho que o fato de eu ter o exame anterior muito normal, eu estar lá com essa dor pulsante nas minhas costas e o meu exame dar completamente alterado, foi aí que eles falaram, não, peraí, tem alguma coisa errada. Eu estou falando tudo isso porque eu tenho, por exemplo, um amigo muito próximo, coincidentemente teve leucemia diagnosticada uma semana antes que eu, só que ele foi para o pronto-socorro 2 vezes, mandaram ele para casa com virose, até ele ir de novo para lá e falar, gente, eu não estou me sentindo bem, eu não melhoro, e aí descobriu a leucemia. Então, eu acho que eu também, foi assim... Acho que era para ser, né? Mas assim, era um médico do pronto-socorro que ficou muito atento. Peraí, uma coisa está muito errada. Então, eu acho que falar sobre isso também ajuda as pessoas a ficarem muito atentas aos sintomas. Eu acho que isso ajuda no diagnóstico precoce, no diagnóstico rápido, enfim, que foi o meu caso. O diagnóstico foi rápido, porque eu acho que eu estava com essa intuição que alguma coisa estava errada. Calhou de eu pegar um médico do pronto-socorro que também ficou com essa pulga atrás da orelha, de falar, opa, peraí. E eu estava assim, com os leucócitos muito altos. E dali para frente, meus médicos falaram que a minha situação só ia piorar muito rápido, porque é uma doença aguda, né? Então, de um dia para o outro, eu ia ficar muito ruim. Não é que eu ia conseguir, sabe? Tem vários tipos de leucemia. Então, no caso do meu amigo, ainda ele teve esse tempo. Eu acho que talvez eu não teria. Então, acho que o meu diagnóstico rápido foi muito por isso, assim. É super importante ter um diagnóstico adequado, num timing adequado, porque isso aumenta muito a chance da taxa de resposta no tratamento em relação à doença. Sim, eu tive uma grande amiga minha que teve um diagnóstico tardio de um câncer de intestino, que daí teve metástase, e eu sei o quanto é importante, poxa, se ela tivesse feito alguma colonoscopia alguns anos antes, como a história dela teria sido diferente. Então, eu sempre tinha muito isso dentro da minha cabeça, de fazer exames, de ficar atenta aos sinais do meu corpo. Eu acho que isso é muito importante para um diagnóstico precoce, rápido, que ajuda no tratamento. Com certeza. A gente recebeu uma outra pergunta da Júlia, e ela pergunta aqui para você qual o momento mais inesquecível do seu tratamento e de toda essa jornada que você relatou aqui para a gente. Eu acho que a pega da medula. A pega da medula é inexplicável, gente. Vou contar um pouquinho para contextualizar. Quando você faz o transplante de medula, aí você espera a pega, né? Porque não necessariamente vai ter a pega, mas geralmente tem, e daí você não sabe quando vai ser. E nesse meio tempo você atravessa o deserto, porque são dias muito, muito difíceis. Então, a minha pega eu me arrepio de falar, mas é que a minha pega da medula aconteceu no dia que eu coloquei no bolão, porque eles fazem um bolão, né, para os dias que cada um acha que vai pegar. E aí eu lembro que eu falei que ia pegar no dia do meu aniversário de casamento. E aí meus médicos falaram, é um pouco cedo, porque seria o D+13. Eles contam o D como o dia do transplante, e aí vai contando D+1, D+2, D+3. E o meu seria no D+13, se fosse esse dia que eu queria que pegasse, que era o dia do aniversário de casamento. E meus médicos falaram, eu não acho que vai ser nesse dia, porque é muito cedo. Geralmente vai pegar lá pelo D+16 para frente, D+17, D+18. Eu falei, gente, vai pegar no dia do meu aniversário de casamento. E aí, enfim, no dia anterior à pega da minha medula, eu acordei de manhã pedindo para ser sedada, de tanta dor que eu estava sentindo.
Então, foi muito forte, assim, porque daí, ao longo do dia, eu comecei a melhorar. Eu comecei a sentir uma melhora. A gente sofre uma mucosite muito forte, e eu não conseguia engolir água. Então, vocês podem imaginar. E aí eu comecei a ver assim que as feridas na minha boca estavam melhorando, na língua e tudo mais. E daí eu falei, gente, alguma coisa, algum sinal aí. E aí eu lembro de ir tomar banho, e eu gosto de visualizar muito as coisas. E eu fiquei visualizando assim, eu ficava sentindo energia assim, e eu vi a medula pegar. Não sei explicar para vocês como, mas eu vi a medula pegando. Eu não sei, é uma coisa muito, é uma energia muito forte. E eu tinha certeza que ia pegar no dia seguinte. Bom, fui dormir. E aí, no dia seguinte, às 5 e pouco da manhã, a enfermeira entrou no meu quarto, assim, com um sorriso no rosto e falou, você já abriu seus exames? Porque de madrugada eles faziam os exames em mim, eu estava lá meio que dormindo, meio semi-acordada. E aí, quando ela entrou no meu quarto e falou, você já abriu seus exames? Eu tinha certeza que a medula tinha pegado. E daí, eu liguei para o meu marido, porque eu tinha prometido para ele que todo dia eu ia ligar para ele antes de abrir os exames para ver junto. E aí, eu liguei para ele. E aí, quando eu liguei para ele, a gente estava assim, né? E a enfermeira, com aquele sorriso, meio que deu um spoiler lá para mim. E aí, quando eu vi os números, porque eles falavam, era tudo zerado, né? Todos os números de defesa, tudo zerado. E daí, quando pegasse a medula, os números iam subir. Só que sobe lentamente, normalmente, né? Tanto é que eles falam que eles precisam de 3 dias para confirmar a pega da medula. E no meu caso, os números explodiram. Foi uma coisa muito forte, assim. Eu vi aqueles números e eu comecei a chorar e foi surreal. Então, acho que esse foi o momento mais inesquecível, mas tem muitos momentos. Tem um momento que eu descobri que tinha um doador, tem um momento que eu descobri que o doador podia doar, tem um momento que eu voltei para casa e vi meus filhos pela primeira vez, depois de tantos dias sem vê-los, várias vezes, né? Enfim, então são muitos momentos assim memoráveis para mim. Muito bom. Aqui eu acho que é só importante a gente fazer um esclarecimento, gente. A gente tem alguns tipos de LMA. O que ela está relatando aqui e o que a Fabiana teve é um tipo que é possível fazer transplante de medula, mas 60% dos pacientes acabam não tendo essa possibilidade. Só para esclarecer um pouquinho que a gente tem algumas variáveis aqui desse tipo de câncer para que estejamos todos na mesma página. O que eles me explicaram foi, logo quando eu tive o diagnóstico, eles falaram assim, a gente precisa entender qual é a mutação para saber se precisa ou não do transplante, né? Perfeito. E aí eu lembro que eu não sabia se eu torcia para precisar ou para não precisar, porque eu falava assim, mas também eu vou ficar com a minha medula, então é muito assim. Só que o transplante ele é muito agressivo, então eles me explicaram que eles só passam pelo transplante quem realmente precisa e não vai curar se não tiver, né? Então foi isso que eles me explicaram, e daí quando eles vieram com a notícia que eu precisaria, eles explicaram exatamente isso. A mutação que eu tinha era uma mutação que necessitava de um transplante de medula para curar. E eu também tive uma outra complicação que veio, não sei, em decorrência ou do tratamento ou da leucemia, não sei dizer do que foi uma síndrome hemafagocítica, que são os macrófagos que começam a atacar. Enfim, essa complicação que eu tive, meu médico falou assim, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Aí ele me falou, a ruim é que você está com essa síndrome e a boa é que a cura também é o transplante. Ou seja, o meu transplante, no meu caso, curou 2 coisas para mim que eram muito sérias. Muito bom. A gente recebeu mais uma pergunta aqui da Thaís, e o que ela pergunta, e acho que você trouxe um pouquinho desse relato, do cuidado além do médico quando a gente para pensar na figura do paciente. E a pergunta dela vai muito nesse sentido. Ela pergunta, qual foi o papel da enfermagem e o que você teria a dizer para a equipe nesse momento que te acolheu ali, que acompanhou toda a sua jornada? Nossa, eu tenho, assim, extrema gratidão por essas pessoas, porque, assim, eu fiquei amiga de todos lá. Eu não sei nem explicar o quanto eu sou grata a esse carinho, esse tratamento, esse apoio. Eles estavam lá o tempo todo comigo e a gente acaba criando um vínculo muito forte, né? Então, teve a enfermeira que acompanhou o dia que eu raspei o cabelo. Aí teve a enfermeira que estava lá no dia do transplante da medula. Teve essa enfermeira que estava lá quando me deu a notícia que pegou a medula. Então, são vários momentos que eu lembro muito marcantes, assim, dos enfermeiros me ajudando nas dores, me acolhendo, me dando segurança, transmitindo, assim, força e muita informação, né? Então,
Eles me ajudaram muito, muito, assim. Eu sou muito, muito grata. Toda vez que alguém me fala que é enfermeiro, que trata paciente e tal, eu falo, nossa, parabéns. É um dom, é um dom muito lindo que Deus dá para essas pessoas, porque eu acho muito, muito, muito lindo. E é de extrema e fundamental importância. Muito bom. A Célia, ela também fez uma pergunta aqui relacionada à sua jornada, especificamente no momento que você estava fazendo o tratamento. E aí o que ela consulta é qual foi a fase mais difícil do seu tratamento, pensando na sua jornada do começo ao fim? Ai, difícil. Fisicamente, com certeza foi pós-condicionamento para o transplante, porque é aquilo, né? Me avisaram, falaram, mas só passando para entender o quão difícil é. Então, fisicamente, eu diria isso. Emocionalmente, era estar longe da minha família. Então, as noites, para mim, eram muito difíceis. Eu ia dormir praticamente todas as noites chorando. Eu queria que o dia amanhecesse logo, porque me dava uma angústia muito grande. E daí, quando eu acordava, eu também acordava com uma angústia muito grande, porque eu falava, meu Deus, é isso que eu estou vivendo, é verdade. Então, eu acho que é difícil elencar qual era o momento mais difícil, mas emocionalmente era estar longe da minha família, sem dúvida nenhuma. Não poder abraçar quem eu amava, beijar, estar perto e ter, assim, apesar de eu sentir todo o amor, né, que todo mundo estava me transmitindo, eu sou uma pessoa muito de contato físico mesmo com quem eu amo e eu não podia estar perto, isso me doía demais. Eu acho que o contato com a família é o que mais acaba pesando ao longo do tratamento, até porque tem alguns momentos que você também quer ficar um pouco talvez sozinha, dependendo do que aconteça ali no dia ou ao longo desse tratamento. Acho que tem também esses momentos que você quer um momento só para você, aí depende muito também do perfil da pessoa. Eu acho também que tem gente que acaba tendo que vai para casa assim para tratar em casa. Eu também ficava pensando que eu não queria que minhas filhas vissem eu sofrendo. Perfeito. Então, por outro lado, por mais que eu estava sofrendo de estar longe delas, pelo menos eu poupei elas de ver meu sofrimento. Eu sei que muita gente aí faz tratamento, vai para casa e acaba, né, dividindo esse sofrimento lá com os familiares. Então, por outro lado, eu ficava aliviada de não fazer eles passarem por isso tão próximo, né, de mim. Então, sempre tem um lado bom, gente. Eu gosto de enxergar o lado mais cheio do copo. Então, eu tenho essa característica. Muito bom. E eu acho que é uma característica super positiva, principalmente para quem passa por uma jornada como você passou. A gente está chegando no fim aqui do nosso painel. Eu vou fazer aqui uma última pergunta que chegou, que a Larissa traz. Ela pergunta se, ao longo do tratamento que você fez, e pensando na Fabiana de antes e depois do tratamento, o que você viu que mudou? Você viu alguma mudança substancial? Você mudou algum hábito, alguma coisa que você deixou de fazer e passou a fazer? Como é que está essa nova Fabiana? Bom, eu falo muito que eu sou uma pessoa antes do câncer e uma pessoa depois do câncer. Eu nem me reconheço tanto de antes, sabe? Eu acho que eu realmente adquiri uma valorização para a vida, para as coisas, para as pequenas coisas, para os momentos, para as pessoas, que é completamente diferente, né? Eu já era uma pessoa que valorizava muito a vida e as pessoas, mas depois disso não tem como. A gente fica muito mais, assim, muito mais grato. Eu sou uma pessoa mais cheia de fé. Eu tenho mais propósito na minha vida. Eu acho que eu adquiri uma sabedoria mesmo, eu sinto isso, sabe? Eu vejo aquela Fabiana de antes, eu penso, eu me enxergo como um pouco ingênua até, sabe? Hoje eu me enxergo como outra pessoa. Eu encontrei a minha força, eu descobri quem eu sou de fato durante todo esse processo. E eu sempre falo assim, ninguém escolhe passar por isso, mas uma vez que você tem um desafio desses para passar, a gente tem que aprender com ele, né? De alguma forma, evoluir como ser humano. E eu acho que hoje eu consigo enxergar e eu aprendo todos os dias. Eu aprendi muito e eu continuo aprendendo todos os dias com tudo que eu passei. Continuo passando, né? De certa forma. E pensando na sua voz, Fabiana, que você adquiriu ao longo desse processo, como que você enxerga essa voz na melhora da jornada da paciente, do paciente que acaba sendo diagnosticado com algum tipo de câncer ou inclusive com LMA? Como é que você enxerga isso?
Eu acho que uma vez que eu dividi todo esse processo, eu consigo enxergar que eu consigo ajudar e acolher pessoas que às vezes nem estão passando por câncer necessariamente, mas qualquer problema ou desafio na vida, sabe? E eu, como paciente, eu vi o quanto era importante dividir com pessoas, ter pessoas que me passassem as suas próprias experiências, que eu não me sentia sozinha, que eu me sentia acolhida, que eu sentia que eu não era a única que estava passando por aquilo. Então, eu sei o quanto é importante ter uma voz, ter uma pessoa para representar isso para as outras pessoas, e foi justamente por isso que eu resolvi dividir. E eu fico muito honrada e muito feliz que as pessoas me deram essa oportunidade de ser essa pessoa. Né? As pessoas vieram aqui com o maior carinho do mundo me abraçar e falar o quanto eu impactei, de certa forma, a vida delas. Isso, para mim, é uma bênção muito grande. Assim. É exatamente por isso que eu resolvi dividir todo esse processo. Porque é óbvio que era mais fácil eu me isolar, ficar quietinha lá na minha, mas depois que eu dividi, eu vi o quanto foi importante para mim também. Eu sempre falo isso, que foi recíproco, sabe? Eu dei força para os outros, mas as pessoas não têm noção da quantidade de força que elas me deram durante todo esse processo. Então, eu fico muito feliz e muito honrada de poder participar da vida das pessoas de certa forma e trazer algo de positivo na vida delas. A gente está encerrando esse primeiro bloco. Fabiana, eu não sei se você gostaria de deixar uma mensagem final antes da gente começar o segundo bloco, lembrando que aqui é uma continuidade da discussão, para que a gente já chame os demais palestrantes também aqui para o palco. Bom, quero agradecer imensamente pelo convite. Fiquei muito feliz de participar desse painel. Eu acho que esse evento tem extrema importância, exatamente no que a gente falou, né? Que eu acho que está todo mundo no mesmo barco, querendo melhorar a vida das pessoas, principalmente das pessoas que são pacientes, né, oncológicos, que vivem esses momentos tão difíceis, e que a gente possa, com a nossa voz, com a nossa influência, de alguma forma, melhorar essa jornada para cada um desses pacientes. Então, eu estou aqui com esse propósito, eu sei que vocês também estão aqui com esse propósito, e parabéns pelo trabalho de vocês, e obrigada a todo mundo que está aqui. Obrigado, Fabiana. Tirar uma foto. Enquanto o pessoal está ajustando aqui as cadeiras para os demais painelistas, eu queria agradecer mais uma vez aqui a participação da Fabiana e convidar aqui para subir ao palco a doutora Caterine, CEO da Abrale. Por favor, aplausos para a doutora Caterine. Onde você quiser, Caterine. Você é a dona disso aqui tudo. Pode escolher o seu lugar, tá bom? O doutor Eduardo também para se juntar aqui à nossa mesa, da ABHH. E estava prevista a participação da deputada Flávia, ela teve um imprevisto na Câmara dos Deputados, que eles estão fazendo uma votação de urgência, então ela não vai conseguir participar com a gente. A gente continua tentando contato com ela, talvez ela entre no meio do nosso painel. Mas eu acho que a gente consegue conduzir essa conversa de uma forma muito bacana entre nós três aqui. Então, sejam bem-vindos. Obrigado pela disponibilidade de vocês aqui de participar da nossa mesa. Lembrando que o mesmo QR Code que a gente mostrou no começo, ele vai continuar aqui na tela. Então, sintam-se à vontade para fazer perguntas aqui para os nossos palestrantes, tá bom? Bom, doutor Eduardo... Bem-vindo aqui ao TJCC. Eu tô quase me sentindo dono do TJCC, né, Caterine? Posso? Tá, obrigado. Então, bem-vindo ao TJCC, ao painel da ABV. E eu queria fazer a primeira pergunta para o senhor. A gente viu, e acho que a própria Fabiana trouxe ao longo da jornada dela, que a gente tem, de novo, perfis diferentes aqui quando a gente fala de LMA. E que o percentual de pessoas que acabam não sendo elegíveis ao transplante, e a gente sabe que essa é uma doença que atinge majoritariamente pessoas mais idosas, 65+, ainda continua sendo talvez um gargalo quando a gente para pensar em política pública, porque esse paciente ele acaba sofrendo ali barreiras adicionais quando a gente fala do Sistema Único de Saúde.
O senhor, como médico, que acaba recebendo esse paciente, como que é isso para o senhor? Bom, boa tarde a todos. Eu, como médico, não poderia deixar de comentar a perspectiva que a gente acabou de ouvir aqui de uma paciente, né? E para a gente é sempre muito bom, porque nós estamos dentro de uma unidade de transplante ou dentro de uma unidade hospitalar obstinados por conseguir fazer com que as histórias sejam sempre histórias de muito sucesso. A gente sabe que hoje, na maioria das vezes, a gente consegue isso, mas nem sempre a gente consegue. E a gente acabou de ouvir uma história de sucesso. Eu acho que isso é extremamente estimulante para a gente como médico. E eu acho que para cada um de vocês, eu sei que tem pacientes aqui na plateia. Mas o fato é que a leucemia mieloide aguda é uma doença que afeta a mediana de idade dos pacientes é por volta de 68 anos. E quando a gente enxerga sob a ótica de um paciente jovem e que não é frágil, que é capaz de suportar todo esse impacto do tratamento de indução, eventualmente da necessidade de um transplante de medula óssea, por mais difícil que isso seja para o paciente, para nós médicos, isso, de certa maneira, nos conforta, porque a gente sabe que tem um organismo que é capaz de se recuperar. Ele tem uma resiliência e permite a recuperação posterior. A perspectiva sobre a maioria dos pacientes, que é o que você está falando, são pacientes mais de idade mais avançada, 60 mais, 65 mais, 70 mais, 80 mais. Ela é, de fato, um pouco diferente, porque o cronômetro conta de uma outra maneira e o corpo também. São pacientes que possuem outros diagnósticos, são hipertensos, diabéticos, alguns já tiveram infarto, AVC, alguns têm problemas de mobilidade. Então, sobre a ótica do paciente especificamente, a ideia de que a gente teve agora aqui de tratamentos mais agressivos, tratamento mais intenso, internações mais duradouras, é ainda mais agressiva. E aí, daí eu acho que a relevância, de fato, de que a gente tenha opções terapêuticas para essa população e para que a gente possa casar, né, esse cenário do paciente especificamente mais complexo com terapias que sejam mais direcionadas para a faixa etária deles. Interessante. E acho que dando continuidade na sua fala e pensando de como que a gente consegue atuar para melhorar políticas públicas nesse sentido e para uma população que acaba sendo muito afetada, eu aproveito para te fazer uma pergunta, doutora Caterine. E aí, lembrando, e aqui acho que é importante fazer um disclaimer, que o Ministério da Saúde ele priorizou, de alguma forma, o que a gente chama aqui de PCDT, que é o Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde para leucemia mieloide aguda. E como que, na sua visão, a gente consegue juntar forças? A gente teve a voz aqui da Fabiana no palco, a gente teve, enfim, tem oficiais de governo, tem membros aqui que são super importantes da sociedade médica e da própria BHH para a gente debater o tema. Mas pensando no seu papel como associação de paciente, como que você enxerga a oportunidade da gente evoluir e estimular cada vez mais esse debate para que a gente consiga, e aí eu vou pegar, Fabiana, a tua fala, fazer com que os brasileiros recebam o melhor tratamento disponível no mercado, independentemente de qual tratamento seja? Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui nesse painel com vocês. Vocês estão bem? Estão animados? Ainda tem um finzinho de tarde aqui nesse terceiro dia do Congresso. É uma alegria estar aqui. Eu já vou chegar aí na sua pergunta, mas antes eu queria só fazer uma conexão, Fabiana, que eu não posso perder essa oportunidade. A gente teve um painel, não sei se vocês assistiram, do Comitê de Pacientes da Brale, e uma das pessoas no painel, a Márcia, que é lá do nosso Comitê Pacientes também, de outra condição, mas ela falou sobre acolhimento. O painel foi sobre isso, né? Sobre acolhimento. E ela falou uma coisa que conectou com a sua fala agora, e eu preciso destacar, né? Que o acolhimento para ela é acolher e ser acolhido ao mesmo tempo. E eu achei muito bonito, muito tocante ontem, e talvez você não tenha percebido, a maioria dos pacientes não perceba imediatamente, mas o que você contou aqui foi isso, né? Você, de alguma forma, contando a sua jornada,
talvez não sabia que ia impactar tantas vidas, mas também não percebeu o quanto que a sua ia ser impactada também. E você foi acolhida nesse processo. Então, obrigada, Márcia Vaz, que compartilhou. Ah, ela está aí. Aí, uma salva de palmas para Márcia. Por favor, Márcia, pode levantar. Márcia, a Márcia é enfermeira, né? Então, além de ser paciente, ela é enfermeira, ela tem um olhar muito especial, né, dos dois lados. E eu queria destacar isso para quem não escutou, levar essa mensagem, que acolhimento é sobre acolher e ser acolhido. Bom, chegando aqui no nosso ponto, olha, o papel das associações de pacientes, eu acho que outrora, né, quando começou esse fortalecimento da sociedade civil, dos grupos, das comunidades, era muito mais de fazer um acolhimento ali pessoalmente, sabe? Entender as demandas individuais e acolher o paciente. Depois a gente foi adquirindo aquele status de fonte de informação segura, né, confiável. Mas houve uma transição muito rápida nos últimos anos, né? A Abrale, por exemplo, ela já se constituiu com esse papel de, além de fazer o acolhimento, o atendimento humanizado, o suporte individualizado, também se preocupar com o impacto coletivo, né? Então, acho que as associações elas têm um tremendo papel, um papel crucial, de fazer essa ponte. E não é só ampliar o debate ou a conscientização, né, sobre a doença, sobre a condição, sobre a jornada, sobre a necessidade de ter mais equidade e acesso, mas é também promover um diálogo reto, direto, com as autoridades públicas, né? Vocês sabem que a gente faz isso, a gente dedica um tempão para fazer a defesa dos direitos dos pacientes e também informar, né, aos que tomam decisão sobre as políticas públicas de qual é a real jornada dos pacientes. Então, vejam, tem um gap muito grande, né? Quem está lá discutindo as melhores políticas, os melhores protocolos, e é preciso costurar todo esse conhecimento, o conhecimento científico dos protocolos, né, as inovações terapêuticas, a discussão sobre o cuidado, né, então as políticas públicas da oncologia, as necessidades dos pacientes e o que realmente acontece. E eu gosto de pensar, né, até você acabou de descrever a nossa missão. A missão da Abrale é essa, garantir, né, lutar para e garantir que todo e qualquer paciente com câncer sanguíneo possa ter acesso ao melhor tratamento disponível. Então, eu gosto de pensar que a gente é um agente. A gente é um agente. Não ficou bom isso. Nós somos um agente, não só de defesa dos direitos dos pacientes, mas promotor, né, de propostas que podem impactar na política pública. Isso acontece de uma forma orgânica, né, ocupando os espaços de participação que a gente tem. Então, a gente atua muito perto do Legislativo, né, com a deputada Flávia e todos os outros que compõem a comissão, as comissões parlamentares que debatem saúde e oncologia, mas a gente também coloca pauta, coloca agenda, né, junto ao Executivo, a gente vai lá. Né, e a gente faz isso de uma forma estruturada também. Não é só levando o relato dos pacientes, que é super valioso, mas apresentando dados, né? Isso qualifica a contribuição da associação e a gente consegue ser mais efetivo. Então, pensem numa audiência pública, né, para discutir doenças do sangue, cânceres do sangue, LMA e outras patologias que sejam relacionadas a cânceres hematológicos, ou acesso, ou incorporação. A gente participa de tudo isso, né? Consulta pública, audiência pública, a gente pede também agenda específica. Imaginem vocês chegar lá e poder dizer para quem toma decisão, para quem apresenta um projeto de lei, né, para quem define prioridade de recursos, a gente poder dizer, olha só, a jornada é assim no Brasil, ela é diferente também em cada região do Brasil, porque a gente não tem um cenário único, né? Ela difere também entre o público e o privado, então as oportunidades terapêuticas são diferentes. E isso aqui são as dores dos pacientes, são as necessidades dos pacientes. Eu penso que isso tem um valor importante para esse diálogo, porque só debate e conscientização, gente, não promove mudança, não. A gente tem que fazer um pouquinho de tudo, né? Tem que fazer o debate, tem que ocupar todos os espaços para falar da importância, né, do tratamento adequado, mas a gente também tem que ser propositivo, né? Eu sinto que o papel da sociedade civil cada vez mais é isso.
é dar uma amplificação à voz do paciente. Cada jornada é única, vocês sabem, né? Cada paciente é singular, cada jornada tem um caminho, ou muitos caminhos, né? E ela acontece diferentemente para cada qual. Mas a gente sabe qual deveria ser a jornada ideal, né? Vou até guardar isso para o próximo comentário. Mas a gente sabe qual é a jornada ideal. Vocês sabem melhor do que eu. A gente sabe porque a gente escuta dos pacientes. E é essa jornada ideal que a gente precisa almejar, né? Para todos. Então, eu acredito que o nosso papel é central, né? A deputada Flávia, eu preciso dizer, não é só porque ela não está aqui, não. Se ela estivesse, eu também falaria. Ela é um bom exemplo de um diálogo muito fluido, né? Bidirecional, ela também nos demanda. Eu brinco, né, dizendo que a gente é apoio em muitos momentos para poder mostrar o panorama do que está acontecendo, dos pacientes com LMA, também as necessidades. Opa, estão tentando me calar de novo, que isso? TJ, não, hein? Ainda bem que o evento é seu, hein, Caterina? Ainda bem que o evento então. E aí ela demanda, ela liga para a gente, não é só a conversa daqui para lá, né? Para cobrar ou para falar, opa, tem uma situação aqui, os medicamentos não estão sendo incorporados, ou o cenário é diferente no SUS, vamos fazer alguma coisa sobre isso. Não, ela também nos demanda, né? A comissão hoje enxerga valor nos dados que a gente pode oferecer sobre a jornada dos pacientes. Isso é muito importante. Eu acredito totalmente na nossa capacidade de influir sobre as políticas públicas. Por isso que eu estou aqui, né? Há 4 anos e pouquinho nessa posição, e tudo bem que eu sou sanitarista, né? Eu acredito em política pública, eu acredito na força da transformação social, e eu quero cada vez mais impulsionar o trabalho da Brale, das outras associações, e que a gente possa mostrar o que de fato acontece, né? E só para concluir e fazer um gancho com a importante compartilhamento da história, né, Fabiana, da sua jornada. Gente, sim, as histórias são diferentes, os acessos, né, infelizmente, ainda são diferentes, mas o que importa e impacta muito quando a gente está nesse diálogo lá com quem toma a decisão é mostrar é possível ter uma jornada que entrega um desfecho positivo. É possível escutar um relato desse, né? De superação, de transformação da fala, né? Você vê, de um primeiro momento de um diagnóstico que emite medo para depois uma jornada que, ao final, entrega uma transformação pessoal. Então, que bom que a gente pode ouvir histórias que têm um curso diferente e que, para mim, estão atreladas a acesso, sim, aos melhores tratamentos, e que a gente pode mostrar isso, né? Isso é fundamental. E até aproveitando o gancho aí, tirando o meu papel aqui de moderador, mas trazendo meu papel como indústria, sim, a indústria farmacêutica também tem essa obrigação de lutar sem por o sombra de acesso dúvida amplo do paciente ao melhor tratamento disponível. Então, aqui falando como ABV, isso é uma coisa também que tem o nosso foco é no paciente, e a gente tem lutado cada vez mais para fazer com que a inovação chegue a todos os brasileiros da mesma forma como acontece em outros países com renda maior que o Brasil. Então, e é justamente esse trabalho que a gente tem que fazer em conjunto com vocês, em conjunto com a BHH, com os médicos, com as pessoas que acabam emitindo opinião, com um membro do Legislativo, deputada Flávia, que é super atuante, com Fabianas, eu vou colocar aqui no plural, que também tem um impacto super importante dentro dessa jornada para que a gente consiga evoluir a saúde pública do país de uma forma orgânica. Acho que a gente já comentou sobre isso em off, né, que a gente se encontra muito, porque quem está no circuito Rio, Brasília, São Paulo se encontra em todos os lugares, né? Às vezes a gente se esbarra, e eu acho que eu já te falei, trocando num português muito claro, inovação sem acesso é igual amor platônico. Não serve para nada. Vocês concordam? Pode dar uma animada, né, no princípio, mas se não está acessível, se não está disponível para o paciente que precisa, não serve para nada. A gente tem que realmente trazer esse papel da indústria mais fortemente junto com as associações para lutar por esse acesso.
Com certeza, conte conosco. Estou contando. E aí, até pensando nessa jornada, que a gente está falando muito aqui da jornada do paciente do público e do privado. Doutor Eduardo, o senhor que recebe paciente dos dois canais, e eu acho que aqui é um ponto importante. O senhor tem algum dado para compartilhar conosco dessa diferença, ou como que esse paciente do público versus do privado tem um impacto diferente em relação à doença, ao LMA? Bom, eu faço parte do Comitê de Equidade da BHH e esse comitê foi constituído para tentar, primeiro, ajudar no diagnóstico. Nós vivemos em um país continental, são realidades absolutamente diferentes em diversas partes desse país. A gente está aqui hoje falando de São Paulo, eu moro em Brasília, ou seja, em locais que são privilegiados. A Fabiana mencionou, por exemplo, que um médico do pronto-socorro conseguiu pensar na possibilidade de leucemia mieloide aguda. A gente tem tentado ver qual que é o nível de esclarecimento dos nossos médicos lá na ponta, na UPA, na emergência, se eles são capazes de identificar qual é o paciente que tem chance de ter uma leucemia mieloide aguda, por uma equimose ou por um comportamento clínico diferente. E se ele pensar, ele vai ter hemograma para fazer à noite. E se ele tiver e souber o que é um blasto, vir no hemograma esse blasto, ele vai ter algum canal de encaminhar esse paciente para um hematologista, e se tiver, quanto tempo isso vai demorar? Quanto tempo esse paciente vai ficar órfão, né, de diagnóstico, inclusive, de um mielograma? O mielograma é estabelecido em 24 horas, com diagnóstico estabelecido em 24 horas, é uma realidade praticamente única do serviço privado e de alguns centros públicos de excelência. De referência. De referência. Mas, uma vez que ele cumpra toda essa jornada até o diagnóstico, que é uma jornada, é uma corrida de obstáculos, né, que a gente costuma falar, e ele chega até o hematologista, naquele momento a gente começa uma outra jornada. Só para você ter uma ideia, bom, até chegar aí, a gente está tendo dificuldade de quantificar quantos são esses pacientes que ficam para trás. Porque a gente quantifica muito bem óbito aqui no Brasil, a gente tem registro de óbito muito bom, mas a gente não quantifica também quantos são esses pacientes que vão ficando para trás. Uma vez que você tem o diagnóstico estabelecido, a gente tem a etapa de escolher o tratamento. E aí, essa é a diferença, e chega na pergunta que você me fez. Por exemplo, no paciente cuja faixa etária é a faixa onde a doença mais incide, o tratamento que nós temos para oferecer para esse paciente hoje no Sistema Único de Saúde, salvo em algumas exceções, ele é o mesmo que eu fazia há 20 anos ou 22 anos. Tá. Bem antigo, então. É bem inferior. Quando a gente vai ver o resultado, por exemplo, dos estudos que comparam a melhor terapia com uma outra terapia, que é a terapia standard, ou padrão, né? Estou falando dos países onde o estudo foi conduzido, estudos norte-americanos, europeus, o braço padrão não é o nosso braço padrão. Ou seja, o nosso braço padrão aqui, ele tem uma sobrevida global no paciente, por exemplo, frágil, idoso, de aproximadamente 3 a 4 meses. O braço de estudo, que foi comparado com a melhor terapia fora do Brasil, ele entrega uma sobrevida global de aproximadamente 9 meses. Enquanto a terapia, que é considerada hoje padrão para essa faixa etária, ela entrega uma mediana que pode ultrapassar 20 meses, ou seja, mais do que 2 vezes. E se você conseguir boa resposta nesses pacientes, você consegue que essa resposta seja prolongada por muito mais do que 20 meses. Então, nós estamos falando aí de uma diferença que pode chegar de sobrevida de 75% a 80% de sobrevida, ou seja, que porta que você entra, que você sabe que o que você vai encontrar do outro lado, tem 75% de chance menos de você sobreviver. Você certamente não entraria por aquela porta, entraria pela porta vizinha. Só que a porta vizinha pode estar fechada. E aí é o ponto onde você quer chegar. Então, o que a Caterine falou, que é dar acesso às melhores terapias, é o final de um processo de diagnóstico, de entendimento, acomodação do paciente no leito adequado, para que ele possa fazer a sua terapia. Então, o abismo realmente ainda é muito grande, mas, sendo também o sujeito que olha o copo
cheio, né? A gente tem evoluído muito nas discussões. Eu acho que as discussões de acesso elas melhoraram bastante. Existe um outro comitê dentro da BHH, que é o Comitê de Acesso, que trabalha com áreas específicas. Então, diferente da equidade, que tenta abranger esses aspectos sociais, o comitê de acesso ele tem um caráter mais técnico, é composto de ultra especialistas, então e dialoga muito bem nos fóruns adequados, né? No Ministério da Saúde, na Conitec. A Brali é super parceira nesse processo. Isso que eu ia comentar, eu não posso dar spoiler, porque a gente vai provavelmente apresentar no EMO, mas a BHH e a Brali trabalham muito juntos em várias frentes, e essa de equidade e acesso é uma delas, muito fortemente, né? Os queridos hematologistas da BHH costumam brincar que eu sou a menininha da equidade, né, da BHH. A gente tem feito os eventos juntos e a Abrali se disponibilizou também para fazer uma complementação de informações sobre jornada do paciente para unir aos estudos e pesquisas de dados dos hematologistas do Brasil todo, o estudo nacional. Então, a gente está nesse processo. Já você vai receber um e-mail meu também, que a gente vai tentar mostrar já como que essas visões se encontram, né, para traçar melhores estratégias depois de atuação. Mas eu queria falar só uma coisinha que eu acho super vital, né? A gente está falando de leucemias agudas. O nome já diz, é agudo. É uma urgência, precisa ser tratada como tal. Né? E é um cenário desconhecido da maior parte da população, e eu compreendo, o letramento em saúde é uma tarefa árdua, ninguém também quer saber sobre uma doença que ainda não tem, só nasce um paciente quando chega um diagnóstico, está tudo bem, a gente tem que aumentar a conscientização, mas acho que um outro papel da associação, pelo menos o que a gente tenta fazer lá, é contribuir para a capacitação não de especialistas, mas de não especialistas, porque, às vezes, uma suspeição diagnóstica ela começa numa consulta que, obviamente, não vai ser com um hematologista. As nossas pesquisas de jornada mostram que leva, em geral, uma média no Brasil, 3 visitas médicas para chegar até um hematologista. Então, olha que difícil, às vezes, né? Como isso impacta no diagnóstico tardio. Então, a gente tem uma estratégia do oncoensino voltada para capacitação multiprofissional, porque às vezes é a enfermeira que vai perceber um sinal, um sintoma de alerta, às vezes é um fisioterapeuta, né? Já aconteceu comigo, eu tive uma condição também que precisava de uma atuação urgente, não era câncer, mas quem me alertou para o diagnóstico foi uma fisioterapeuta, jamais esquecida, Luciana. Então, é preciso falar de condições oncohematológicas para não hematologistas, para clínicos, para o médico que está lá na ponta, né, para outras especialidades. Sem querer puxar a sardinha, hematologista é um ser especial. Eu também acho. Se eu soubesse disso antes, teria eu feito essa especialidade. Olha, mas brincadeira à parte, a gente, quando chega no hospital, a gente passa a estabelecer parceria com o pessoal do laboratório, com a equipe do laboratório, biomédicos, e a gente está 100% disponível. Então, quando aparece um blasto no hemograma, todas as pessoas envolvidas no processo têm o nosso telefone celular. Imediatamente a gente sai de onde a gente estiver, sexta-noite, quinta-noite, sábado, domingo, aniversário do filho. Lembrei agora de um dia que eu deixei o jantar que eu estava preparando para minha esposa lá e falei, eu já volto, e voltei 1h da manhã. Então, assim, esse tipo de coisa a gente faz porque a gente entende que essa urgência existe. Então, isso faz uma diferença enorme, porque o paciente sente imediatamente a segurança que ele precisa para poder passar por essa jornada. Ele já ouviu falar da doença, ele se assusta com o nome. E saber que ele está ali olhando para alguém que está olhando para ele, que confia, que está ali 1h da manhã, 2, esperando por ele, esperando o resultado de exame para voltar e confirmar tudo aquilo que foi visto previamente, é o acolhimento que você acabou de falar. Então, assim, essa perspectiva ela faz parte da nossa trajetória. Na verdade, eu fiz hematologia por isso. Então, legal. Pena que você não fez. É pena, e agora não dá mais tempo, mas tudo bem. Eu tento ajudar de outras maneiras, né? Eu só queria dizer da importância da educação da sociedade, gente, porque eu estou muito falando daquele paciente que nem chegou a fazer o hemograma, nem chegou lá no hospital, né? Então,
É muito importante que vocês conheçam, falem mais sobre sinais e sintomas de alerta e que esse, também agora falando um pouquinho de responsabilidade e autocuidado, né, que o paciente também não demore tanto para buscar uma primeira assistência, né? A gente sabe das barreiras, mas não desistam e não demorem, porque esse tempo é crucial. E já bagunçamos todo o seu roteiro aí, vou ficar quieta para você falar. O roteiro ele é dinâmico, então isso está tudo bem. Que bom. E acho que é só, até complementando um pouco da fala de vocês, porque tem também o papel da indústria, a gente está com o nosso diretor médico aqui também acompanhando o painel, da educação que a gente também, como indústria, pode fornecer aos profissionais de saúde, além do apoio que a gente faz às causas da sociedade civil. Para as nossas campanhas, exatamente. Então, acho que aqui é um ponto importante com essas parcerias que a gente acaba vinculando. Não vai embora não, gente. Fica aqui no painel. E acho que aqui só para... Porque também está acabando o nosso tempo, eu queria fechar com... Acho que com um tópico importante para a gente fazer uma reflexão conjunta. A gente sabe que a jornada de incorporação de um produto no Sistema Único de Saúde, principalmente quando a gente fala de oncologia ou hematologia, não é uma jornada fácil. É uma jornada extremamente complexa e complicada. Mas, mesmo assim... A gente sabe que alguns produtos acabam sendo incorporados no final dessa jornada, parando para pensar no que hoje o Brasil fez de incorporação nos últimos 10 anos. É um número muito menor do que do setor privado, mas houve, em algumas doenças, a gente consegue observar que teve algum avanço. Entretanto, sabemos também que dados mostram, e um estudo que foi mostrado, ou vai ser mostrado pela Interpharma aqui, já foi mostrado, perfeito, obrigado, pela Interpharma mostra que esse gargalo entre o produto ser incorporado e o produto ser inserido num protocolo e ser disponibilizado para o paciente na ponta, ele tarda de 2 e tem casos que têm demorado até 4 anos. Eu queria fazer essa provocação aqui, e aí, entrando também no meu papel como indústria, mas para nós três aqui, como que a gente consegue atuar para tentar sanar esse gargalo e pensar no paciente da ponta, para que esse paciente receba o tratamento que, com duras penas, acabou sendo incorporado? E aí, na visão da Associação de Paciente e na visão da ABHH, que me chamaram a atenção aqui, algumas pessoas não sabem o que é a ABHH, então, Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, tá, pessoal? Só para vocês terapia celular. E terapia celular. A minha cola, então, estava errada, então eu acrescento esse final, tá bom? Bom, esse tempo até a aprovação da medicação na Anvisa e depois a incorporação é um tempo relativamente angustiante para a gente, porque quando você tem acesso à informação, seja através de um congresso ou de uma publicação, ou porque você participou da pesquisa e sabe que existe uma terapia que é capaz de mudar a trajetória de uma doença de algum paciente, você quer que ela esteja disponível o mais rápido possível, porque o tempo urge, ou seja, 2 anos, nós estamos falando de centenas de pessoas que não vão ter acesso àquilo. Já houve um tempo em que o privado era problemático também. Inúmeras vezes eu precisei trazer medicações de fora do país e, felizmente, esse tempo ele ficou para trás. Assim, a gente tem conseguido um processo de registro de novas medicações, de novas tecnologias, quase em paralelo com outros países mais desenvolvidos. Então, esse é o primeiro aspecto. No âmbito do Sistema Único de Saúde, especificamente falando da leucemia mieloide aguda, é uma bandeira que já, desde o comitê constituído de equidade, foi, né, no momento que a gente começou, a bandeira da LMA esteve sempre em primeiro ponto, porque existe uma diferença tão grande e para a gente, que eventualmente de manhã atende o paciente, dialoga com ele, explica, conversa com a família sobre a expectativa de resposta, de sucesso terapêutico, e à tarde você está em um outro ecossistema, que é um ecossistema público, e você tem que conversar com outras pessoas, com outros pacientes, né, com outros, e você compara, para a gente é muito difícil. Você não tem ideia, assim, a gente fica dialogando, inclusive, com a ética o tempo todo, assim, né, porque são seres humanos iguais, mas que estão em ecossistemas sociais absolutamente distintos. E a gente tem que falar para o pai de alguém, para o filho de alguém, né, sobre isso. Então, quem é capaz de solucionar isso? São os sistemas de acesso, né? Então, daí é tão importante
que os pacientes realmente estejam reunidos dentro de um órgão que os ajude nesse processo, e a gente também, como médico, faça parte disso. Então, eu acho que são os dois mais legítimos para brigar pelos pacientes. E se a gente não provocar, se a gente não levar esses dados, a discussão vai para um outro campo. Assim, a gente não é visto se a gente não incomoda. Eu acho que a Caterine concorda com isso também. A gente tem que estar lá, Exato, provocando de alguma maneira o diálogo para tentar reduzir essas barreiras. E lembrando que, assim, olha, em termos de saúde pública, a gente sempre atua pelas prioridades, pelos temas que têm maior magnitude e impacto na coletividade. Então, vamos situar aqui a nossa comunidade, né, pacientes com LMA. A gente está no âmbito de cânceres hematológicos, raros, se comparado ao universo da oncologia. Então, vejam que quanto é mais importante ainda a gente qualificar o nosso posicionamento e o nosso diálogo para defender direitos dos pacientes e ter que, infelizmente, ainda impulsionar algumas falas, né, para vencer alguns paradigmas, algumas colocações que são repetidas, que são absolutamente cruéis, desumanas, infundadas, né, e que a gente tem que ficar todo o tempo refutando. Então, assim, sim, toda vida importa. Primeiro ponto. Então, não vamos comparar, né, doenças só pela magnitude, incidência, prevalência ou mortalidade. Não, a gente tem que conseguir uma equação que viabilize olhar para o coletivo, né, e acolher o individual, porque toda vida importa, toda vida tem muito valor, e a gente não está aqui para comparar banana com maçã, né, com laranja. Isso é uma primeira questão. A segunda é que, assim, a gente precisa vencer paradigmas das principais barreiras do ponto de vista do sistema de saúde. A gente está há décadas falando a mesma coisa, sejam ineficiências do processo, seja impacto econômico, todos já sabemos disso. Para isso, temos gestores, temos especialistas, temos know-how na indústria, temos dados científicos, temos dados também de jornada de paciente. Vamos juntos sentar e resolver essa equação. Se é ineficiência do sistema, vamos olhar para os processos e melhorar os processos, né, para a gente dar saltos. E tem que ser rápido. Não adianta ficar falando daqui a décadas, porque vamos reestruturar o sistema, ou discutir financiamento, né, ou equalizar a avaliação de incorporação público-privado. Quantos anos vai demorar isso? Quem vai esperar? Não é? A gente está falando de condições agudas, que impactam, né, que tem um número que a gente conhece de estatística, né, de incidência, de mortalidade, e a gente precisa agir com celeridade. Acho que as vozes das sociedade civil e sociedades médicas é muito, muito importante, mas ela precisa ser impulsionada. Está impulsionada. Então, pela indústria, que é um agente propulsor importante desse diálogo, entre outros, e a própria sociedade. Quero deixar aqui também um pouquinho de responsabilização para a mobilização social, não é, amigo? Pois é, pode aplaudir. Vai, deixa para você. Gente, juntos, mobilização, participação popular, controle social e mobilização é feito para isso. E aqui no nosso país é um direito constitucional. Por isso, um movimento como esse é tão legítimo, né? E a gente precisa ocupar esses espaços e falar em nome de todos. Ah, mas eu não sou paciente LMA. Agora, a gente não sabe o dia de amanhã. Né? A Fabiana contou aqui que dormiu, princesa, acordou com um diagnóstico, não é? Que pode acontecer a qualquer um de nós. Precisamos nos sensibilizar, né, e fazer uma conversa do ponto de vista da coletividade. Gente, você falou, né, da sua realidade na prática clínica. Eu vou falar da nossa agora. Não tem nenhum dia, que a minha equipe do apoio, do atendimento ao paciente, ou eu mesma receba de outros canais, que a gente não receba histórias de pacientes com dificuldade de acesso a tratamento. Tá? Não tem nenhum dia. Agora, vocês imaginem o quão angustiante é você ter que dar um panorama diferente para uma pessoa que tem acesso à saúde privada e que não tem, ou uma pessoa que mora lá na região norte, cadê a amiga da região norte, a Dani, acho que ela já saiu,
na região norte tem mais dificuldades de acesso do que uma pessoa que mora no Rio, em São Paulo ou em outra região. Então, isso é desumano, é um tema de justiça social também, né? A gente precisa começar a fazer um diálogo um pouquinho diferente, Luiz. Essa é a minha opinião. Não, eu acho que a gente, como indústria, e falando aqui em nome da ABV, a gente está super aberto a ver como que a gente consegue impulsionar esse diálogo cada vez mais, porque somos parte da solução. Eu acho que esse que é um grande ponto aqui, importante para ressaltar para todo mundo. Obrigado. E acho que até reforçando, gente, mais uma vez, a gente tem, pensando em LMA, um momento muito importante, porque, de novo, a doença... O PCDT de LMA é considerado uma das prioridades do Ministério da Saúde, justamente porque ele está aberto a escutar como que ele consegue avançar em relação a políticas públicas. E aí eu já emendo essa fala na minha outra pergunta que veio para o senhor, doutor Eduardo, da Daniela, perguntando, mas eu acho que também cabe para você, Caterine. Existe, dentro do que vocês sabem, do que vocês têm acompanhado desse movimento em relação a novas terapias, existe alguma perspectiva para que a gente consiga melhorar o que está hoje disponível no SUS, pensando nas opções de tratamento de LMA? Sim, nós acabamos de passar por uma consulta pública. Essa consulta pública está, nesse momento, sob análise, especificamente para pacientes que estão dentro da faixa etária de maior fragilidade e de mais idade. A gente espera o resultado disso, acho que para os próximos meses, para te falar a verdade. Estamos todos ansiosos para isso, então a perspectiva ela é real. O dado por si só é um dado realmente muito, muito favorável, dado científico, e eu acho que, pegando um pouco, e já vou passar a bola para a Catarine, ela falou da integração da sociedade. Hoje a gente tem a ferramenta de rede social, a gente viu aqui o impacto do que é compartilhar a sua jornada numa rede social. E, às vezes, a gente, como médico, olha lá para ver qual que é a trend, né? Quais são os tópicos mais discutidos no dia, e você tem, às vezes, 10 tópicos e não tem nenhum relevante. Nenhum relevante. Ou seja, a sociedade ela é vista também do outro lado, o que as pessoas estão discutindo, né? Quais são os temas que estão incomodando a sociedade nesse momento. Então, eu vejo, às vezes, um monte de bobagem. Quase todo dia eu faço essa checagem para ver o que é que o mundo está conversando. Ou problemas, né, relativos à violência, mas não problemas que nos atingem, né? Quando você está doente, ou quando alguém da sua família está com a doença, e essa doença ela é de enorme impacto, você se dá conta de que você vai precisar de um ombro amigo, de um médico, de um sistema que tem que estar pronto. Ele não tem que ser preparado depois. Ele já tem que estar pronto. Então, sim, o processo está em andamento e eu acho que vai ser aprovado. Eu torço para que seja. Eu também, eu acho que também vai ser aprovado, mas eu queria trazer aqui 3 falas, tá? Para quem acha que consulta pública não vai adiantar nada, não vai mudar nada. Eu sei que tem gente que pensa assim, né? Vou fazer minha contribuição, não vai ser vista. Olha, a gente participa de todas as consultas públicas, né? São muitos processos em andamento, a gente monitora também tudo. Gente, é possível, sim, as contribuições são avaliadas, a gente monitora também a análise dessas contribuições, a gente já reverteu, nós, sociedade civil, através de participação muito qualificada, apresentando dados junto com a comunidade médica, a gente já reverteu resultado, né, que estava avaliando e indicou pela não incorporação de um medicamento para um câncer hematológico. Então, é possível, sim, fazer, impactar, né, nesse resultado. Ele não é esculpido em pedra, né? A gente tem mecanismos tanto de reversão quanto de solicitação de revisão. Então, nós podemos fazer isso pela sociedade, pelos pacientes. Segundo ponto, acho bem importante lembrar que a voz do paciente... Imagina, gente, antes, para o paciente ter escuta, como que era antes da internet? O máximo que você tinha escuta era lá dentro do hospital, ir lá na ouvidoria, né, no serviço social, reclamar com uma assistente social que ia te ouvir 2 minutos e aquilo repercutia muito pouco. Bom, estamos ainda, né, num processo, aí, numa situação muito difícil em Sergipe, Aracaju,
Estamos no processo de apoio e construção coletiva para resolver uma questão de desabastecimento, né, que está impactando pacientes. E o que eu queria dizer é que quem deflagrou essa força, né, para se organizar uma estratégia de mobilização foram os pacientes que começaram individualmente a relatar nas suas redes sociais a falta de acesso ao medicamento. Então, sim, a voz individual hoje, com o uso das tecnologias de informação, pode impulsionar bastante os processos, né? Eu queria trazer também um outro elemento, que é assim, olha, a Abrale, ela tem aplicado várias estratégias, tá, para defender os direitos dos pacientes. Mas a gente não pode fazer isso sozinho, não. A gente tem que conectar, articular os agentes que têm responsabilidade nesse processo, ou que podem ter algum papel nesse processo, tá? Então, a sociedade é uma, por isso que a gente faz isso de forma transparente, chamando vocês também para participar, mas a gente tem feito cada vez mais alguns arranjos entre os poderes, tá? Então, a gente sabe que ministérios, secretarias é o executivo, né? Legislativo são os legisladores, os deputados, os senadores, né? Os vereadores, enfim, quem está atuando no âmbito da política. E o judiciário, o sistema de justiça, tem vários órgãos que têm total responsabilidade e competência e que também precisam ser acionados, articulados e chamados para esse diálogo. Então, a Abrale tem inovado também nas suas estratégias de advocacy para garantir que a gente consiga interferir em alguns processos que vão incrementar ainda mais desigualdades, iniquidades, né? Dificuldades de acesso, porque isso é inadmissível, né? A gente precisa se apropriar dessa coisa do direito à saúde, do direito universal, do direito ao SUS, em qualquer lugar, em qualquer região desse país. Não dá para a gente começar... Falei isso na abertura, quem estava na abertura, vocês ouviram, né? Enquanto a gente tiver cenários reais diferentes, né? De quem mora no Sudeste, de quem mora no Norte, do Nordeste, Centro-Oeste, a gente não é igual nesse país, a gente não tem os mesmos direitos. Então, eu acredito muito, sim, que se a gente fizer, aplicar estratégias adequadas, qualificadas, né, a gente consegue impulsionar esses processos também de incorporação. Fora isso, a gente tem tentado integrar alguns grupos específicos que estão discutindo essas barreiras de acesso globalmente, porque essas dificuldades também não são só aqui, não, gente. Tá? Acontecem em outros países. Então, que bom que a gente pode participar para aprender também o que está funcionando em outros países, né? E aí a gente cutuca a indústria e fala assim, ó, vamos lá. Mas tudo bem, vocês estão no processo de investimento em pesquisa e desenvolvimento, mas a gente precisa atuar junto para disponibilizar, né, essas inovações para os pacientes. Perfeito. Mas vai dar certo. Esse processo em específico vai dar certo. Agora. A gente também acredita que vai dar sim. Então, o que precisar aqui da indústria, do apoio da indústria, para que a gente consiga evoluir em relação ao acesso amplo para os pacientes brasileiros, falando em nome da ABV, estamos à disposição como uma grande catapulta. Tá? Então, eu queria deixar isso muito claro aqui para todos os participantes dessa mesa. E infelizmente, a gente está chegando no final dessa grande conversa. Eu queria agradecer aqui a todos pela participação, a Fabiana pelo relato dela, também pela participação ativa. Mas antes de fechar, eu queria tirar aqui talvez um comprometimento entre todos nós. E, Fabiana, eu estou te incluindo no pacotão do comprometimento, tá? Para ver como que a gente consegue fazer com que essa causa realmente ganhe potência e que a gente faça com que todos os brasileiros aqui com a LMA consigam ter o melhor tratamento disponível no Sistema Único de Saúde. Eu acho que aqui é um ponto importante, um desafio que eu queria trazer para que a gente realmente consiga impulsionar esse tema e fazer com que ele siga e dê muitos frutos no futuro, no sentido de que médicos não tenham que sofrer em relação às opções que ele tem ali, que são de 20, 30 anos atrás, como o senhor relatou. Associações de pacientes que também acabam recebendo relatos de pacientes
com grande dificuldade de acesso. A gente tem também pessoas com diagnóstico que acabam trazendo essa temática com uma forma muito enfática. Então, como que a gente consegue fazer com que esse ecossistema melhore de uma forma orgânica? Olha, eu vou dar uma sugestão, que eu sei que ela é ampla, mas você vai me entender. Precisamos agir de forma articulada. Articulada. Articulado significa junto, com ação coordenada, com estratégia comum, para um objetivo único, né? Então, para mim, é ação articulada e focada na ampliação do acesso. E aí, contem comigo, e eu já estou contando com a Fabiana, porque a Fabiana agora é a Brale, você sabe. Você ficou sabendo que ela é nossa embaixadora? É mesmo? Oi, você não sabe? Não estava sabendo. É breaking news? Breaking news. Fabi Breaking news. é embaixadora da Abrale. E você, sem querer, querendo, já falou a missão da Abrale aqui umas 3 vezes. Nossa, e eu nem vi nem li no site. Então é isso, nós precisamos ser todos o paciente, né? Então eu sugiro que a gente converse depois ainda mais do que a gente já faz para costurar ações articuladas. Com certeza. Gente, obrigado pela participação aqui do fórum. Convido a Fabiana para tirar uma foto final aqui com todo mundo no palco. Obrigada, gente. E obrigado mais uma vez pela participação. Obrigado, doutor Eduardo. Obrigado, Caterine. It's too complicated.